Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou corrigir algumas questões sobre Idade Média, mais precisamente sobre a Europa na Idade Média, a chamada civilização ocidental medieval ou Ocidente medieval, ok? Eu dividi as questões em dois blocos. No primeiro bloco são questões a respeito do feudalismo, principalmente, que é o assunto sobre Idade Média que mais aparece nos vestibulares. Então, enfatizei essa parte nesse primeiro bloco para deixar bem claro, né, o que é que os vestibulares cobram sobre feudalismo, o que é que eles consideram que é feudalismo e tal. E no segundo bloco são questões sobre os principais momentos da história da Europa medieval a partir do século XI, ao século XV, a chamada Baixa Idade Média. Lá também tem uma questão onde eu faço uma revisão, faço uma breve explanação sobre a civilização islâmica, sobre o Islã medieval. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos corrigir o primeiro bloco de questões sobre o feudalismo. Antes disso, deixa eu fazer um apanhado geral sobre a Idade Média, que vai servir de introdução para o assunto, ok? Tá tendo um vendedor de abacaxi aqui fora com o som forte, talvez atrapalhe um pouquinho no início. Vamos lá. Bom, então, como vocês sabem, a Idade Média, naquela divisão tradicional da história, é o período situado entre o final do século V e meados do século XV. A data mais utilizada é o ano de 476 para representar o início da Idade Média. Foi quando o Império Romano do Ocidente desapareceu, caiu. E o seu final, o seu término, 1453, quando ocorreu a queda de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Então essa é a delimitação mais utilizada aqui no Brasil e que geralmente aparece nos vestibulares, um período de aproximadamente 1000 anos entre o final do Império Romano do Ocidente e o final do Império Romano do Oriente. Nesse período, no início da Idade Média, nos primeiros séculos da Idade Média, no eixo Europa, Mediterrâneo e Oriente Médio, surgiram novas civilizações. Em decorrência, primeiro, da divisão do Império Romano em um Império Ocidental, o Império do Ocidente, com a capital em Ravenna, e o Império Romano Oriental, com capital em Bizâncio, também conhecida como Constantinopla. Esse Império Romano do Ocidente é que entrou em colapso no século V, quando ele foi conquistado pelos bárbaros germanos, a chamada queda de Roma. Roma aí não é nem a cidade, Roma é no sentido de Império Romano do Ocidente. Né? E no século VII, um outro império muito poderoso no Oriente Médio, o Império Persa Sassânida, com sede no Irã e dominando também o Iraque, esse império entra também em colapso no século VII, quando ele foi conquistado pelos árabes muçulmanos. Então, o desaparecimento do Império Romano do Ocidente, o desaparecimento do Império Romano do Império Sassânida, persa, né, no Oriente, e a sobrevivência do Império Romano Oriental, esses três grandes acontecimentos levaram à formação de novas civilizações. A primeira delas, o próprio Império Romano do Oriente, também conhecido como Bizâncio, é a chamada civilização bizantina, também conhecida como cristandade oriental, grega ou ortodoxa. Olhem nesse mapa aqui, ó. Essa parte verde que vocês estão vendo no mapa era o Império Romano do Oriente, aí por volta do ano 1000. Ele inicialmente foi maior, incluía essas partes pretas no mapa e uma parte da Itália. Mas aí os muçulmanos, os árabes muçulmanos, conquistaram parte do Império Bizantino. Essa parte preta aí foi a parte conquistada pelos árabes muçulmanos. E os bizantinos perderam também o controle sobre a Itália. De toda forma, o núcleo dessa civilização era basicamente a Turquia de hoje e a Grécia. Na capital Constantinopla é hoje a atual Istambul. Então a civilização bizantina foi também chamada de cristandade oriental, cristandade grega, porque a língua falada era o grego, ou cristandade ortodoxa, porque era baseada na igreja ortodoxa. A outra civilização que surgiu nesse eixo Europa, Mediterrâneo e Oriente Médio foi o Islã, ou civilização islâmica, ou civilização muçulmana. Ela nasceu na Arábia no século VII, mas acabou se expandindo, né, com a expansão e as conquistas árabes muçulmanas, e acabou envolvendo o norte da África, grande parte do Oriente Médio.
e os muçulmanos conquistaram também a Península Ibérica, conquistaram o que seria hoje Portugal e a maior parte da Espanha, pelo menos até o século XI. E a outra civilização, que vai mais nos interessar, é chamada de Ocidente Medieval, também conhecida como Civilização Ocidental Medieval, ou Cristandade Ocidental, Cristandade Latina ou Cristandade Católica, também chamada de Civilização Feudal. Essa área aqui, ó, vermelha no mapa, ok? Suas três características principais são o feudalismo e o catolicismo. O feudalismo, caracterizado por monarquias descentralizadas, reis com seu poder limitado pelo poder da nobreza. A nobreza controlava o poder local em cada reino, na forma de condados, ducados, marcas, condes, duques, marqueses. Cada nobre tinha o seu próprio exército privado, então era um localismo político com grande autonomia para esses nobres, também chamados de senhores feudais. Feudalismo baseado nas relações de suzerania e vassalagem. O suzerano era o monarca ou um nobre que doava um feudo, geralmente uma terra, para outro guerreiro, em geral outro nobre, que era considerado seu vassalo. Em troca desse feudo, o vassalo devia fidelidade ao seu suzerano, ao nobre que lhe cedeu o feudo. A sociedade acabou se organizando de forma estamental, quer dizer, dividida em grupos diferenciados pelos direitos, associados à sua função. Primeira ordem, o clero, com uma função religiosa. Segunda ordem, a nobreza, com uma função guerreira. E a terceira ordem, o povo, os trabalhadores, em sua maioria camponeses, com uma função econômica de trabalhar, mas incluía também comerciantes nas cidades e os artesãos urbanos. O clero, então, tinha a função espiritual, religiosa, aqueles que rezavam, oravam por todos. A nobreza, uma função militar e também política, administrativa, porque o rei, que era da nobreza, e os senhores feudais governavam os territórios, uma função, então, de guerreiro, sobretudo. E o povo com uma função econômica, os trabalhadores que trabalhavam para todos. A principal forma de trabalho era a servidão. Um camponês semi-livre, preso à terra, sendo obrigado a trabalhar para um senhor feudal, pagando impostos, praticando um trabalho nas terras exploradas diretamente pelo senhor feudal. Esse trabalho era conhecido como corvéia, mas tendo o direito de possuir um pedaço de terra, ter família e produzir para o seu sustento. É uma forma de trabalho compulsório. E a religião, o catolicismo, um cristianismo chefiado pelo Papa, com sede em Roma. Ok? Então aqui vocês têm, novamente no mapa, em vermelho, as áreas da civilização ocidental, em verde, o núcleo da civilização bizantina, e em preto não dá para ver todo o Oriente Médio, nem a Península Arábica, mas a parte aí da civilização islâmica que aparece nesse mapa. Muito bem. A primeira questão, ela fala assim, a Idade Média é muitas vezes chamada de Era das Trevas. A expressão A revela a análise cuidadosa da inexpressiva produção intelectual e artística do período, voltada apenas à temática religiosa. Pessoal, não havia uma inexpressiva produção intelectual e artística no período. Era uma produção realmente centrada mais na religião, mas também com outros temas, ainda que a religião fosse o mais destacado, que vai ser diferente da produção artística da época dos gregos e dos romanos. Não quer dizer que ela fosse inferior ou meio superior, simplesmente era diferente, mas havia uma produção artística expressiva, de acordo com a cultura da época. Não pode ser a letra A. Vamos dar uma olhada aqui nos outros itens. B. Permite refletir sobre a forma como a história é escrita, com os julgamentos e avaliações que um período faz do outro. É essa a resposta. O conceito de Idade Média surgiu no século XIV, XV, finalzinho do período medieval, quando estava começando a Idade Moderna, surgiu no ambiente do Renascimento cultural. E para muitos intelectuais do Renascimento cultural do século XIV, XV, XVI, o período medieval foi um período de trevas porque supostamente não desenvolveu a cultura clássica greco-romana que havia sido criada na Idade Antiga. E eles, os homens do Renascimento, tendo consciência disso, estavam resgatando essa cultura clássica greco-romana.
vivendo numa época que eles chamaram de época moderna, uma época nova. Então eles, homens do Renascimento Cultural, que lançaram o conceito de idade antiga, idade moderna, a época deles, e entre as duas idades, a época medieval, a Idade Média, considerada por eles um período, né, de recuo cultural, de declínio cultural. Mas é uma visão claramente preconceituosa, marcada, né, pela visão da própria época do Renascimento Cultural, mas que não corresponde à realidade histórica. C. Nasceu do esforço medieval de negar a antiguidade oriental e valorizar a estética e a filosofia greco-romanas. Não valorizava na estética greco-romana, era uma outra estética. E não havia esse esforço de negar a antiguidade oriental, até porque parte da cultura da antiguidade oriental, o cristianismo, vai ser fundamental, vai ser, né, um elemento básico na civilização ocidental. D. Demonstra o desprezo do racionalismo contemporâneo pelas concepções mágicas tão em voga no período medieval. Na verdade, é um desprezo mais do racionalismo do período do Renascimento. Os historiadores atuais reconhecem, não é, que a Idade Média, ou que a civilização ocidental na Idade Média, ela foi diferente e ela tem o seu próprio valor. E descreve o único período da história ocidental em que os estados nacionais criados na Antiguidade e recriados no século XIV não existiram. Não é. Os estados nacionais surgiram na Idade Moderna e não na Antiguidade. Ok? Então a resposta, de fato, é a letra B. Na questão 2, tem um texto escrito entre o ano 830 e 840 por um aristocrata franco. Os francos foram um dos povos germanos que conquistaram o Império Romano. Eles estabeleceram na Gália, atual França, né? O nome França veio deles. E nesse texto, né, um texto em favor dos camponeses, está escrito o seguinte: ao nosso muito querido amigo, o glorioso conde Raton, Eginhardo, saudação eterna do Senhor. Um dos vossos servos, de nome Uno, veio à igreja dos santos mártires Marcelino e Pedro pedir mercê, ou seja, pedir intercessão, pela falta que cometeu contrariando o casamento sem o vosso consentimento. Um servo casando sem o consentimento do senhor dele. Vimos, pois, solicitar a vossa bondade para que, em nosso favor, useis de indulgência em relação a este homem, se julgais que a sua falta pode ser perdoada. Desejo-vos boa saúde, com a graça do Senhor. No extrato acima, encontramos elementos da vida social e econômica do período medieval europeu, a chamada Alta Idade Média, a primeira fase da Idade Média, que eu vou comentar num outro quadro. Esse documento insere-se em qual sistema social, político e econômico predominante nesse contexto? Letra A. Feudalismo, caracterizado pela ruralização da economia, pela relação senhorial entre nobres e servos e pela atuação social e política da Igreja Católica. Perfeito. Né? O sistema feudal foi um sistema com uma economia agrária, inicialmente com pouco comércio, mas depois a economia comercial e urbana cresceu, baseada na relação entre os senhores, que eram nobres, e servos. E a Igreja Católica dando legitimidade, né, dando apoio aos senhores feudais, sendo apoiada, protegida por eles também, e com isso fornecendo a justificativa ideológica para aquela sociedade marcada pela servidão e pelos estamentos. Letra B fala que foi o mercantilismo, então já está errado, o mercantilismo foi uma política econômica dos estados europeus na Idade Moderna, né? Caracterizado pela urbanização da economia, relação senhorial entre nobres e camponeses, pela atuação social e política da igreja protestante, na verdade a igreja católica. A relação senhorial entre nobres e camponeses está correta nesse item, mas o resto está errado. C, pelo socialismo, não é nem necessário dizer, né, pessoal? Está errado. Caracterizado pela ruralização da economia, né, remuneração entre nobres e servos e atuação cultural e política da igreja cristã. D, novamente errado, que fala do mercantilismo. Na letra E, vamos ver, fala feudalismo, caracterizado pela urbanização da economia, pela relação agrária entre o clero e os servos e pela atuação social e cultural da igreja cristã. Embora tenha ocorrido um desenvolvimento comercial e urbano na fase final da Idade Média, nos últimos séculos da Idade Média, predominou de fato uma economia agrária, né, e a ruralização. Então está errado. E a relação agrária principal foi entre a nobreza e os servos. Né? Então a resposta de fato é a letra A. Ok?
Questão 3. A era feudal tem legado às sociedades que a seguiram a cavalaria, cristalizada em nobreza. Até nas nossas sociedades, em que morrer pela sua terra deixou de ser monopólio de uma classe ou profissão, o sentimento persistente de uma espécie de supremacia moral ligada à função do guerreiro profissional, atitude tão estranha a outras civilizações, tal como a chinesa, permanece uma lembrança da divisão operada no começo dos tempos feudais entre o camponês e o cavalheiro. Muito bem. Vamos ver aqui o comando. Opa, o comando está aqui, ó. Peraí, vamos aumentar? Olha lá. Segundo o texto, a valorização da ação militar. Vamos ampliar aqui para ficar melhor. A. Representa a continuidade da estrutura social originária da Idade Média. Não é isso que está destacando. B. Ultrapassa as barreiras de classe social, igualando os homens medievais. Não, é uma coisa associada à nobreza. C. Deriva da associação surgida na Idade Média entre nobres e cavaleiros. Exato. A nobreza era uma camada de guerreiros e a principal arma da nobreza era a cavalaria. O senhor feudal, o nobre, era um cavaleiro por excelência. Resposta é a letra C. Vamos ver a letra D. Surgiu na Idade Média e é desconhecida nas sociedades modernas. Não, o texto fala que é uma herança, né, dessa vinculação aí do guerreiro que mantém-se na época moderna. E revela a identificação medieval de que quem trabalhava com quem lutava. Não, era separado. Quem lutava era a nobreza, né? A segunda ordem, quem trabalhava eram os camponeses. Ok? 4. De acordo com um observador do século XII, o camponês nunca bebe o produto de suas vinhas, nem prova uma migalha do bom alimento. Muito feliz será se puder ter o seu pão preto e um pouco de sua manteiga e queijo. A situação acima, comum na Europa Ocidental, pode ser explicada: A. Pelo frágil desenvolvimento técnico que obrigava os camponeses a aceitarem a divisão da sociedade pela Igreja. B. Pelas relações de suzerania e vassalagem que tornavam os senhores dependentes uns dos outros. Não, peraí, deixa eu voltar aqui, eu acabei lendo a letra A e não comentei. Pelo frágil desenvolvimento técnico que obrigava os camponeses a aceitarem a divisão da sociedade pela Igreja. Não é o desenvolvimento técnico frágil, pouco avançado, que vai obrigar os camponeses a aceitarem a divisão da sociedade pela Igreja. É toda uma estrutura social imposta, não é, aos camponeses, pela nobreza, né, pela própria Igreja, mas não é o desenvolvimento técnico que gera isso. B. Pelas relações de suzerania e vassalagem que tornavam os senhores dependentes uns dos outros. A suzerania e vassalagem realmente criava um laço de interdependência entre os senhores, né, um assumindo o compromisso de ajudar o outro, né, em caso de guerra, sobretudo o vassalo tendo que prestar serviço militar, quer dizer, ajuda militar ao senhor se o senhor precisasse. Ajuda também jurídica, de justiça, mas o texto está falando, na verdade, da situação social do camponês. C. Pelo imposto de 10% da produção pago à igreja, chamado dízimo, conhecido como talha, já está errado, instituído pelo imperador Carlos Magno. Carlos Magno foi um poderoso monarca que reinou num império franco. Os francos na França, né, acabaram dominando grande parte da Alemanha e da Itália, criaram um império chamado Império Carolíngio, porque a dinastia era a dinastia carolíngia, e teve em Carlos Magno seu principal representante. Não, isso aí não foi ser instituído pelo Carlos Magno, esses 10% pago à igreja não era talha. A talha era o imposto que o camponês pagava ao senhor. O imposto que se pagava à igreja era o dízimo, então já está errado. D. Pelo predomínio das relações escravistas de produção, nas quais o senhor se apropriava de toda a produção. Não, predominava nas relações servis de produção. A escravidão predominou no Império Romano. Tinha escravos na Idade Média, mas não predominava a escravidão na Idade Média, predominava a servidão. Só pode ser a letra E, né? Mas vamos ver. Pelas obrigações devidas pelos servos ao seu senhor, como a entrega de parte da produção e a corvéia. Exatamente isso. O camponês era obrigado a entregar parte da produção para o senhor e ainda tinha que pagar a corvéia. A corvéia era o trabalho obrigatório que o camponês fazia na terra do senhor. Ok? 5. As relações de suzerania e vassalagem, típicas da Idade Média, resultaram em grande arrecadação de tributos, pois os vassalos deviam a talha e a corvéia aos suzeranos. Não. O vassalo era um nobre, era um guerreiro.
ou era um cavaleiro, não podia ser da pequena nobreza, ser um tio de nobre, mas era um guerreiro. Ele devia era fidelidade, lealdade militar ao senhor. Quem pagava a talha e a corveia aos senhores eram os camponeses. Resultaram em B, reforço do poder da Igreja Católica, pois os suzeranos julgavam os hereges. Não. Relação de suzerania e vassalagem é uma relação da nobreza e não da Igreja. E quem julgava os hereges era a própria Igreja. C. Fragmentação política, pois suzeranos e vassalos exerciam poder em seus feudos. A resposta é essa, né? Porque dava ao senhor feudal autonomia, cada senhor com seu próprio exército, né? E governando o feudo em nome do rei. D. Fortalecimento da autoridade dos reis, pois os senhores deviam-lhes obediência direta. Não, os reis perderam o controle sobre a nobreza. Embora teoricamente o rei fosse um monarca, autoridade suprema num reino, na prática cada senhor feudal, fosse ele suzerano ou vassalo, tinha autonomia. Diminuição da importação econômica da terra, pois os vassalos perdiam a posse dos feudos. Saiu importação, estou achando que é importância econômica da terra, né? Também sem sentido. De toda forma, a terra era a principal riqueza, né? Vai estar errado. Ok? Resposta, portanto, da 5, letra C. 6. O homem medieval não buscava as grandes multidões urbanas, aceitava a dispersão da sociedade agrária e procurava a união intimista com Cristo. Os mais santos procuravam a solidão, uma vida de mônacos, isolamento em grego. O devoto abandonava as cidades para salvar sua alma. Assinale a alternativa que contém apenas características da sociedade medieval presentes no texto. Aparece aí o teocentrismo, né? Deus como sendo o universo, aquela cultura marcadamente religiosa cristã, centrada em Deus, o serviço a Deus. E o ruralismo, né? Quer dizer, de uma sociedade agrária, uma parte da população vivendo no campo. É a letra A. A 6 tem o teocentrismo, mas não universalismo. Né? Até porque é uma sociedade muito diferenciada, né? Direitos diferenciados e universalismo, a não ser no sentido de uma igreja universal católica, mas aqui é muito amplo, né? E o conceito de universalismo inclui também a ideia de que todos são iguais diante da lei, né? A ideia de isonomia, né? Então não é isso que está sendo destacado no texto. C. Teocentrismo e utopismo. Não tem utopismo no texto. Não está falando da idealização, né, de algo que não existe. De antropocentrismo, já está errado. O antropocentrismo é centrado na figura do homem, né, e não é uma característica da cultura medieval. E cosmopolitismo é um fenômeno muito mais associado ao mundo contemporâneo, né, daquele homem que pertence ao mundo, né, que não tem fronteiras, né, que absorve várias culturas. Letra E, antropocentrismo novamente errado, e agrarismo, né, que poderia ter um pouco a ver, né, com a valorização da terra, da agricultura, né, mas está errado por causa do antropocentrismo. A resposta é a letra A. 7. Há 1000 anos atrás, bastava colocar há 1000 anos, né, em partes da Europa vigorava o sistema feudal, cujas principais características foram, vamos ver, A. Sociedade hierarquizada, com predomínio de uma economia agrária que favoreceu intensa troca comercial nos burgos e cidades italianas. A gente vai ver que as cidades se desenvolveram na Itália, os burgos também, mas essa economia agrária e a sociedade hierarquizada não favoreceu isso. Apesar da economia agrária e da sociedade hierarquizada, a gente vai ter um grande desenvolvimento do comércio, em especial na Itália, a partir do século XI e século XII. B. Fraca concentração urbana, com predomínio da economia agrária sobre a organização do Estado monárquico, apoiado pelo clero e pela burguesia. Não, essa economia agrária vai estar dispersada, né, nas mãos dos senhores feudais, descentralizada. Né? E a economia, esse Estado aí não vai ser apoiado pelo clero e pela burguesia, porque é um Estado onde a monarquia é muito fraca. C. Poder... peraí que me perdi aqui. C. Poder do Estado enfraquecido, ritmo de trocas comerciais pouco intenso, uso limitado da economia monetária, predominando uma sociedade agrária. Exatamente isso. São as características, né, do período medieval na Europa. D. Ampliação do poder do Estado, uma sociedade organizada em 3 camadas, clérigos, guerreiros e trabalhadores, e predomínio da economia rural.
O erro aí nesse item é a ampliação do poder do Estado, né? Quando fala assim, o Estado dá a ideia de um Estado mais centralizado, um Estado mais poderoso, mais presente. Esse Estado, na verdade, era um Estado descentralizado, né? Marcado aí pelo poder dos senhores feudais. E letra E, intensificação da produção agrícola pelo uso de mão de obra de servos e escravos, poder descentralizado e submissão dos burgos ao domínio da igreja. Não, os burgos adquiriram autonomia em relação à igreja, não eram controlados pela igreja, salvo um caso ou outro, e o uso da mão de obra era mais de servos e não de escravos. Então a resposta da 7, de fato, é a letra C. Para não ficar muito grande esse vídeo, senão vou ter até problema de postar, eu já vou direto nas respostas da questão 8, 9 e 10, ok? 8. Sobre a igreja medieval, considere as seguintes afirmativas. Aí tem 1, 2, 3, 4 afirmativas, dos quais a 1, a 2 e a 4 são verdadeiras. Né? Porque a 3 fala assim, o corpo da igreja estava dividido em duas partes. O clero secular, que vivia em reclusão e era formado por monges e abades, e o clero regular, composto pelo papa, arcebispos, abades e sacerdotes, os quais desenvolviam atividades voltadas para o público. É o contrário, tá? É o contrário. O clero regular é o dos monges e o clero secular são os demais sacerdotes, ok? E os outros itens estão corretos. Na questão 9, fala assim, por muitíssimo tempo escreveu-se a história sem se preocupar com as mulheres. No século XII, assim como hoje, masculino e feminino não andam um sem o outro. As damas de Guinness e as damas de Ardres tiveram todas por marido um ais da guerra, senhor de uma fortaleza que seu mais remoto ancestral havia edificado. O texto trata das relações desenvolvidas no meio social específico durante a Idade Média Ocidental. Nele, a resposta é a letra B. Os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía as ações militares, os homens o governavam, e as mulheres, confinadas ao espaço doméstico, eram associadas à maternidade e, ocasionalmente, à santidade. Okay? Era uma sociedade patriarcal. E a última questão fala assim, assinale com V verdadeiro, F falso as afirmações abaixo sobre o período da chamada Idade Média. A resposta é essa aqui, a primeira é verdadeira. A prática da vassalagem foi incorporada pelo Império Carolíngio e definiu uma das características principais do feudalismo. O Império Carolíngio, na época do Carlos Magno, desenvolveu essa prática de ceder feudos para nobres em troca da fidelidade e de obrigações desses nobres. Está verdadeira, primeiro item. 2. Os servos de origem camponesa eram submetidos aos vilões, indivíduos residentes nas cidades, para quem era devido o tributo conhecido como corvéia. Vilão era um camponês livre. O servo estava submetido ao senhor, que vivia no feudo. 3. O chamado movimento das cruzadas, que eu vou comentar no próximo vídeo, articulou interesses religiosos da igreja com motivações econômicas da nobreza feudal, na busca de riquezas e conquista de territórios. Verdadeiro. Vou explicar isso aqui no próximo vídeo. E o último. O desenvolvimento dos núcleos urbanos, das cidades, das práticas comerciais, acarretou transformações nas formas de educação, com o aparecimento das primeiras universidades voltadas para a formação de profissionais em áreas como medicina e direito. Verdadeiro. Então a resposta, de fato, é a letra B. Ok? Então vou parar aqui essa filmagem, esse vídeo, e a gente continua no outro vídeo, né, falando mais sobre a Idade Média e fazendo outras questões. Tudo bem? Até lá, pessoal.